Tudo bem? A paz do Senhor Jesus, Ana Maria, a senhora tá bem? Amém. Vai ficar, né? É como a sunamita, né? Amém, em nome de Jesus. É como a sunamita, né? Que o filho dela havia falecido, a dona Maria de Lourdes falou. Eu falei, tá tudo bem? Ela falou, tem que falar que tá tudo bem, né? E eu tô falando pra ela, como a mulher sunamita, né? Que lembra que o Eliseu, ela tinha o sonho de ser mãe, e Eliseu falou, ó, daqui um ano você vai estar com o bebezinho no colo. Aí depois o filho dela faleceu. E quando o filho dela faleceu, perguntaram pra ela se estava tudo bem. E ela falou, tá tudo bem. Com o filho dela falecido. E então ela falou pro marido dela, tá tudo bem. E então ela chegou lá perto de Eliseu, veio Gease. Tá tudo bem? Ela tá tudo bem. Aí quando chegou no Eliseu, que ela falou, não tá tudo bem não. Eu não te pedi nada, eu não te pedi um filho, você me prometeu. Agora você resolva o problema que você arrumou, porque ele morreu. E você vai ter que resolver isso. Então, ela ensinou pra gente que realmente a gente tem que falar com quem pode resolver, né? E glória a Deus. Amém, Dona Maria, amém. Deu, deu... Amém. Amém, glória a Deus, amém. Louvado seja o nome de Deus, louvado seja o Senhor, amém, glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom. E, e glória a Deus porque Ele nos ouve, né? Ele nos ouve. Aleluia. Ele nos ouve. Amém, Dona Maria, amém. Gente, a paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, a Silvana, o Daniel, a Raquel, a Dona Maria de Lourdes, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal que vai ouvir depois a aula pelo áudio, né, amém. Que música bonita, né, a gente ouviu hoje, Alda Célia, né. Ai, eu não lembro o nome da música, gente. Eu sei que é porque ele vem, né? Alda Célia, A Colheita. Gente, que música linda, né? Alda Célia, A Colheita. Muito linda essa música. Glória a Deus. E então, amém. Hoje a gente vai falar sobre Oséias 10, né? A gente agora vai voltar para o livro de Oséias e a gente vai voltar para finalizar ele. Então, glória a Deus, vai ser o nosso 17º livro, né? A gente já terminou 16 livros da Bíblia e Oséias vai ser o nosso 17º livro que a gente vai finalizar. Então a gente vai voltar agora já para terminar ele. Glória a Deus por isso. Amém. Amém, amém. E o próximo livro que a gente vai finalizar depois de Oséias vai ser o livro de Miqueias, né? A gente vai finalizar também o livro de Miqueias ali, do profeta Miqueias. Amém. Eu vou orar agora e a gente vai lembrar qual é o momento histórico aqui que está sendo vivido, né? O que está acontecendo no Reino Norte, o que está acontecendo no Reino Sul, para a gente entender um pouquinho essa mensagem aqui, né, de Oséias, do capítulo 10 em diante. Então, para a gente entender o que Oséias está falando aqui, o profeta, a gente vai lembrar o que está acontecendo na história, tá? Então, vamos lembrar o que está acontecendo lá no Reino Norte, vamos lembrar o que está acontecendo no Reino Sul, para a gente entender a mensagem dele, tá bom? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar a estudar hoje Oséias 10, glória a Deus, o nosso 17º livro, né, que a gente vai finalizar com a graça de Deus, em nome de Jesus, amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor dá força ao cansado, glória a Deus por isso. Oh, Senhor, quem é como tu, Deus? Ninguém. A quem mais nós correríamos, Senhor? O Senhor é o nosso escudo protetor, o Senhor é o nosso salvador, o Senhor é o nosso socorro na hora da angústia. O Senhor, meu Deus, é aquele que resolve tudo. O Senhor é o nosso Pai grandioso que nos protege, meu Deus. O Senhor é o nosso Deus poderoso que faz tudo, que nada é impossível para ti. A quem mais iríamos correr? A quem mais iríamos pedir socorro, Senhor? Somente a ti, Deus, somente a ti. E glória a Deus por isso, Senhor, porque o Senhor nos aceitou. Ainda quando éramos pecadores, o Senhor nos aceitou, o Senhor nos procurou, o Senhor nos resgatou. E quanto mais agora que nós somos filhos,
o Senhor nos ouve, o Senhor se alegra para conosco e obrigada por isso. Senhor Jesus, obrigada por ter tornado isso possível, por ter nos reconciliado com o Pai. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, pelo teu sacrifício por cada um de nós, por ter nos dado aquilo que nós não merecíamos. Senhor Jesus, nós jamais, nunca saberemos o preço, o quanto doeu, o quanto foi cobrado de ti naquela cruz, nós nunca saberemos, Deus. Mas nós temos a dimensão de que foi muito, de que o preço foi muito alto. Aquela morte era nossa, aquelas chibatadas eram nossas, aquela vergonha era nossa, aquela humilhação era nossa. Mas o Senhor nos resgatou, o Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz, o Senhor tomou o nosso lugar na morte e nos resgatou. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por ter feito tão grandioso milagre, por tão grandiosa misericórdia e graça, Deus, porque não há nada que façamos que possamos pagar o que o Senhor fez por nós, nada, nada, nada. E glória a Deus por isso, porque o Senhor sabe disso e a única coisa que nos é cobrada é a fé. A fé. A fé no que o Senhor fez por nós e a fé em atitudes, a fé em movimento, a fé em ações, e glória a Deus por isso, amém. Meu Deus, que louvado seja o seu nome para todo sempre, Pai, porque o Senhor é extraordinário, Deus. Obrigada por nos resgatar das nossas trevas. Obrigada por nos ouvir quando estamos fracos, quando estamos abatidos, quando nós clamamos a Ti totalmente rendidos, assim como Davi. O Senhor não rejeita a nossa oração, porque o Senhor é bom. Não é porque nós merecemos ser ouvidos, mas é porque o Senhor é bom. A Tua natureza é extraordinária, Deus. E tudo que nós mais queremos é ver a Tua face, é viver contigo na Tua glória, exaltar o Teu nome e sermos usados por Ti. Então, meu Deus, em o nome de Jesus, nos purifica. Purifica nossas bocas, Pai, porque da nossa boca sai o pecado. Nós somos pecadores. Purifica as nossas mentes, porque na nossa mente há pecado. Nós pensamos pecado, Deus. Purifica nossas mentes. Purifica os nossos corações, porque sentimos os sentimentos errados que te desagradam, Deus. Então purifica os nossos corações. Purifica os nossos caminhos, nos lava, limpa os nossos pés, para que sejamos limpos da caminhada que fizemos, porque grande parte da nossa caminhada até agora é uma caminhada de vergonha, é uma caminhada de desonra. Então, Senhor Jesus, purifica os nossos pés, nos lava de toda a nossa imundície, de toda a nossa podridão, Senhor. Porque só Tu podes, Deus, nos purifica, nos santifica, Deus, para que então possamos ser usados por Ti, para o Teu reino, para a Tua glória. Que o Senhor, meu Deus, use cada um de nós sem medidas. Que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito por completo sobre cada um de nós, para através de nós manifestar a Tua glória. Que venhamos a diminuir, que o Senhor cresça, Deus, amém. Que o Senhor apareça, que todos possam reconhecer o Senhor através de nós. Que sejamos a Bíblia viva que as pessoas lerão. Que venhamos a dar um testemunho fiel acerca do Teu Evangelho. Que venhamos a ser Cristo na vida das pessoas. Que não venhamos a desonrar o Teu nome. Que não venhamos a envergonhar o nome da família que recebemos através de Cristo. Que venhamos a ter em mente que nós não respondemos por nós mesmos, que nós já não estamos aqui por nós mesmos, que nós já não carregamos o nosso próprio nome, mas que tenhamos a consciência de que quando as pessoas olham para nós, elas veem o nome da família que recebemos, o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo.
que venhamos a ter essa responsabilidade de que não carregamos mais o nosso próprio nome, mas sim o seu, Deus, e devemos zelar por ele, devemos zelar por esse nome, que venhamos a ter essa consciência para que tenhamos uma conduta correta neste mundo diante das pessoas e também no oculto, Deus, porque o Senhor é um Deus que tudo vê, e glória a Deus por isso, amém. Meu Deus, nos ensina a obediência, assim como Davi um dia disse. A obediência às vezes é tão difícil, Pai, então nos ensina. Deus, se temos pecado diante de Ti e não estamos aqui arrependidos por este pecado, é porque não temos conhecimento dele. Então nos ensina, nos mostra, Pai, aquilo que nós deveríamos estar arrependidos e não estamos, porque se não estamos é porque não sabemos. Então nos mostra a Tua lei, nos mostra a Tua vontade, nos mostra os Teus preceitos, as Tuas ordens, porque se nós tivermos conhecimento do que Tu queres, nós não Te desapontaremos, nós faremos todo o esforço necessário para andarmos na Tua presença, nós buscaremos a Tua face, porque não há um lugar melhor para estarmos do que junto a Ti. Nada nos preenche, somente o Senhor. Em tantos vazios nós andamos, em tantas trevas nós estivemos, chegamos a tanto fundo de poço, que hoje nós podemos com toda certeza do mundo dizer que o melhor lugar para se estar é contigo, Deus. Não há uma paz como a Tua. No mundo não encontramos essa paz, Deus. Não há uma realização maior do que estar contigo. Podemos realizar todos os nossos sonhos materiais, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, como disse Salomão. Podemos viver uma vida de nunca dizer não a nós mesmos e saciar todas as nossas vontades, os nossos desejos. Mas ainda assim, a maior realização que podemos ter é estar diante da Tua presença, como disse Salomão. Amém. Oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada por esse amor tão grande que nos salvou. Obrigada por nos ouvir. Obrigada por não virar a face para nenhum de nós. Obrigada por não nos rejeitar. Obrigada, Senhor, por esse amor tão grandioso que nos resgata todos os dias. Obrigada por esse amor tão grandioso que nos faz querer seguir em frente. Não importa o que estejamos vivendo, qual dificuldade esteja diante de nós. Obrigada por nos dar forças. Obrigada, Senhor, por responder às nossas orações. Obrigada por abrir uma nova porta quando achávamos que tudo estava perdido. Obrigada por essa reviravolta extraordinária que o Senhor sempre dá em nossas vidas. E ainda que ela não tenha acontecido, nós já Te louvamos porque o Senhor nunca decepciona. Nós depositamos em Ti a nossa confiança, Senhor. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a nossa ansiedade, não importa o que almejamos. Depositamos todas as nossas ansiedades, todas as nossas perspectivas, depositamos todos os nossos sonhos, Deus, em Ti. E em Ti esperamos, porque aquele que em Ti espera jamais é frustrado. Deus, em nome de Jesus, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. E por amor a nós, que somos Seus filhos e Te buscamos, nós pedimos em nome de Jesus. Toca o coração dessa pessoa por quem tanto estamos orando há tanto tempo. Converte ela, Deus. Transforma essa pessoa.
Mostra para ela quem tu és, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Não por compaixão a ela, não por misericórdia a ela, porque a tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quer ter misericórdia, e o Senhor endurece o coração de quem o Senhor quer endurecer. A tua palavra diz que há uma medida até na tua paciência, Deus, nós sabemos disso. Mas nessa mesma palavra é dito que quando o Senhor queria destruir aquele povo no deserto, por compaixão a Moisés, por compaixão a Abraão, o Senhor não destruiu. O Senhor ouviu a oração deles. Então, Deus, em nome de Jesus, não se atente ao pecado dessa pessoa por quem estamos orando. Não se atente ao pecado dessa pessoa por quem tanto dobramos o joelho e oramos diante de Ti. Mas faça como o Senhor fez para com Moisés. Porque Moisés orou assim. Moisés falou, Senhor, não se atente ao pecado deste povo, mas se lembre do teu amor a Abraão. E amém, Deus. Não se atente ao pecado dessa pessoa, Senhor, mas se lembre, Deus, do amor com que fez que o Senhor entregasse o seu único filho na cruz por todos nós. Quando nós nada merecíamos, nós éramos apenas pecadores, sujos e imundos. Que o Senhor, meu Deus, se lembre deste amor e tenha compaixão de nós. E por amor a nós que já somos seus filhos. Se o Senhor fez tanto por nós sem sermos seus filhos, agora que somos, nós pedimos em nome de Jesus. Escuta essa oração e transforma essa pessoa, porque para ti nada é impossível. O Senhor transforma vidas. O Senhor usa o improvável. E glória a Deus por isso, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada pela provisão de cada dia, por nada nos faltar. Obrigada por suprir todas as nossas necessidades. Que o Senhor nos livre e nos proteja de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. E que o Senhor seja louvado para todo sempre. Amém. Amém, amém, amém. A paz, Adriano, amém, glória a Deus. A paz, Maria, Maria voltou. Amém, glória a Deus. Maria, eu já ia te mandar mensagem depois da aula. Amém, eu fiquei preocupada. A Maria, ela sempre tá na aula, ela entrou e saiu, eu fiquei preocupada. Já ia mandar depois da aula a mensagem perguntando se estava tudo bem. Glória a Deus, você voltou, amém. Ai, amém, mas... Amém, amém. Em nome de Jesus, ela tá mais calma? Ai, glória a Deus, amém, amém. Deus te abençoe, glória a Deus, amém. Amém. Gente, então hoje a gente vai falar sobre Oséias 10, né? Vamos lembrar o que está acontecendo aqui em Israel para a gente falar sobre Oséias 10? A gente lembra que no Reino Sul quem está reinando é Ezequias. E Ezequias foi um rei diferente. Era um rei que não houve igual a ele depois de Davi. E ele era diferenciado. Você vê que assim, você vê que até Davi era o cara. Mas depois de Davi, o único que chegou assim, né, ao nível de Davi foi esse, o rei Ezequias, tá? Mas a gente vai ver que ele vai errar. Mas, gente, Davi também errou, né? A gente lembra que Davi errou com Batseba, Davi errou quando fez o censo, né? Davi também errava. Mas a questão de ser agradável a Deus não é não errar, né? Errar sem querer, né? Não é errar na intenção de querer errar. A intenção não é não errar, não é? A questão não é ser perfeito. A questão é um coração que seja levado ao arrependimento. É um coração que reconhece que errou e se arrepende. E isso é Davi, né? Davi foi assim. Davi errou com Batseba, né? Davi pecou, mas ele não fez de novo isso. Foi só uma vez. Davi errou com censo, mas foi só uma vez. Davi não pecou. Davi não cometeu o mesmo erro várias vezes, não. É uma vez só. E ele se arrependeu. E é isso, arrependimento requer mudança. Não existe arrependimento se não há mudança.
Não existe aquele arrependimento de momento, né? A paz, Luciene, não existe aquele arrependimento de momento, né? Eu me arrependo agora, amanhã eu tô fazendo a mesma coisa de novo. Isso não é arrependimento. Arrependimento requer mudança. E um coração realmente entregue, um coração realmente arrependido e quebrantado, né? A Bíblia diz que, gente, fala sério, a gente estudou sobre isso. Quando Isaac foi dar a bênção, a gente lembra que Jacó roubou a bênção de Esaú, lembra? Jacó, ele se vestiu, né, de Esaú, a gente lembra, né? Esaú era peludo, Jacó já não era peludo, Jacó não tinha tanto pelo, né, tal. E ele foi e colocou aqui, né, uma pele de animal para ficar peludo, como o irmão era, né? E ele enganou o pai dele e roubou a bênção, a gente lembra. Aí a gente para e pensa, né? Quando Esaú veio pedir a bênção, não havia bênção para Esaú. E Jacó não, Isaac foi e falou: Ó, não tem mais bênção para você, eu já abençoei teu irmão. E não sobrou bênção nenhuma para você. Não tinha bênção para Esaú? Claro que tinha, gente. Jacó abençoou 12. Tinha 12 bênçãos para Jacó dar. Isaac não ia poder dar duas? Dava, né? Dava sim. Mas a Bíblia diz por que Esaú não foi abençoado. A gente até estudou isso na época. A Bíblia diz que Esaú não foi abençoado porque o arrependimento dele não foi sincero. A Bíblia diz isso. Esaú não recebeu a sua bênção porque ele não se arrependeu. Não foi arrependimento de mudança. Não foi arrependimento que realmente ele sentiu pelo que ele perdeu. Sentiu muito, que ele se arrependeu do que ele perdeu. Não. E é esse nível de arrependimento que Deus quer, né? Um arrependimento que a gente sente muito pelo que a gente está perdendo. O arrependimento de Davi. Que Davi ora a Deus e fala: Senhor, eu pequei. Quando ele peca lá com Batseba: Senhor, eu pequei. Somente contra ti eu pequei. Tira um reino de mim. Tira minha coroa. Tira o que o Senhor quiser. Só não afasta de mim a tua presença. É esse nível de arrependimento. Né? Da gente se arrepender verdadeiramente porque a gente está sentindo que a gente perdeu. E era esse nível de Davi. Eu me arrependo porque eu estou sentindo que eu perdi Deus. E eu me arrependo. E Esaú não teve esse tipo de arrependimento. Né? Esaú não teve. E a Bíblia diz que depois de Davi, o único rei que chegou nesse nível de Davi, né, foi esse rei aqui, Ezequias. Antes dele não teve e depois dele também não teve. Só Ezequias. Que era assim. Ele se arrependia, né? Ele se arrependia. A gente vai ver isso agora, tá? Ezequias, ele era um rei que ele estava lá no Reino Sul, descendente de Davi, a gente lembra. E ele era um rei que ele seguia a Deus, ele tinha muita vontade de servir a Deus, muita vontade de obedecer a Deus. Ele tinha um desejo genuíno, né, de fazer o certo diante de Deus. E a gente lembra que ele fez uma grande reforma religiosa, tá? Então a gente parou na aula passada, alguns anos depois ali do reinado de Ezequias. A gente, se eu não me engano, estava no 4º ano do reinado de Ezequias, né? Na aula passada a gente parou no 4º ano do reinado de Ezequias e no 7º ano do reinado de Oséias. Quem é Oséias, né? Não é esse Oséias que a gente está lendo o livro. Esse Oséias que a gente está lendo o livro é o profeta Oséias, tá? Mas lá no Reino Norte, quem é que estava reinando quando ele estava pregando esse finalzinho desse livro aqui? O rei Oséias. E o rei Oséias, ele foi o último rei do Reino Norte. E o Reino Norte, ele reinou no Reino Norte, o rei Oséias, só 9 anos. E na aula passada a gente entrou num momento histórico muito importante para o Reino Norte, que é quando Oséias, a gente lembra que Oséias, ele estava pagando tributo para a Síria, lembra? Quando Oséias virou rei, Salmaneser, o rei da Síria, ele foi lá e invadiu o Reino Norte. Quando ele invadiu o Reino Norte não resistiu. Quando o reino não resistia, o costume da Assíria
era deixar eles reinando, como eu disse na aula passada, era deixar ainda o reino lá quieto, levava alguns escravos, né, levava algumas pessoas, mas deixava lá alguém. Por quê? Aquelas pessoas, por exemplo, que tinham campos com agricultura, eles deixavam. Por quê? Porque aquela agricultura depois ia pagar o tributo para eles. Então as pessoas que trabalhavam, tinham comércio, né, essas coisas, eles deixavam na cidade para a cidade funcionar. Para quê? Para todo ano eles virem e tomar dinheiro. Então eles deixavam a cidade funcionando, o rei administrando tudo, juntando o dinheiro, porque uma vez por ano eles iam lá e cobravam um imposto desse lugar que eles deixaram ainda lá funcionando normal com as pessoas que moravam lá. E aconteceu isso com o Reino Norte, a gente lembra. Então, o Reino Norte, quando ele foi invadido pela Assíria, a primeira invasão, quando teve a primeira invasão da Assíria, ele não resistiu. O Reino Norte se entregou. E foi por isso que Oséias continuou reinando. Então, Salmaneser deixou Oséias continuar reinando, desde que se pagasse um imposto todo ano para a Síria. E Oséias concordou com isso. Então, ano a ano, Oséias ia e pagava imposto para Salmaneser, a gente lembra. Então, a gente lembra que ali, no 7º ano do reinado de Oséias, 4º ano do reinado de Ezequias, Oséias se revoltou. Oséias falou, não vou pagar mais nada não, não quero mais pagar imposto nenhum para a Síria, eu me recuso. Mas Oséias sabia que a Síria não ia aceitar isso. Oséias sabia que a Síria iria fazer guerra. E a Síria era muito temida para a guerra, né? Como eu expliquei na aula passada, a Síria ele era um reino muito cruel, um reino que torturava muito realmente as pessoas, né? E eles, não é que eles matavam, eles deixavam uma pessoa viva que foi torturada para ela contar como foi e servir de exemplo, como eu disse na aula passada. Só que eles costumavam fazer isso com quem era resistente. Certo? Então a pessoa resistiu a eles, eles deixavam de exemplo. Eles arrancavam o braço, deixavam a pessoa sem o braço para servir de exemplo, né? Eles furavam o olho, deixavam a pessoa cega para a pessoa servir de exemplo. Eles faziam esse tipo, arrancava a pele, eu até contei isso, né? Arrancava a pessoa viva, eles deixavam a pele assim balançando, caída, para servir de exemplo. Isso era exemplo. Queimavam a pessoa e ficava com a cicatriz ali da queimadura, tudo, para servir de exemplo para as outras nações, porque as outras nações teriam medo de resistir. Quando eles viessem para invadir a outra nação, oh, não vou resistir, porque olha o que eles fazem com as pessoas que resistem, certo? Então, na primeira invasão, não houve resistência do Reino Norte. No 7º ano, pagando imposto ali todo ano para Salmaneser, no 7º ano, Oséias resolveu não mais pagar o imposto. Só que Oséias sabia que a Assíria não ia aceitar isso. A Síria ia vir e ia brigar feio, porque agora ele já está se rebelando. Ou seja, a Síria, se pegasse eles numa rebelião, ia usar eles como exemplo. Ia ser uma tortura, ia entrar torturando todo mundo. E Oséias sabia disso. Então, o que Oséias faz? Ele procura a potência da época. Quem era a potência dessa época? Não é mais a Síria com S, porque a Síria foi levada, lembra? Lembra que Tiglat-Pileser que dominou a Síria com S? Então, a Síria não existe mais. Quem é a potência agora, sem ser a Assíria? Quem era a potência da época de guerra? O Egito. O Egito tinha muitos carros de guerra, o Egito tinha muitos cavalos, né? O Egito era a potência de guerra na época, não no nível de Salmanésia, mas era a potência da época. Aí o Egito sempre foi uma potência, né? A gente vê, né? Quando mais pra frente a gente foi estudar o Império Romano, ali um pouco antes do nascimento de Jesus, bem pouquinho antes do nascimento de Jesus, 30 e poucos anos antes do nascimento de Jesus, a gente vai ver que o último império a cair, o último reino a cair que o Império Romano dominou foi o Egito. Então você vê que o Egito é forte, né? O Egito sempre foi forte, né? Teve essa resistência, né? E lá no Império Romano a gente vai ver isso também. Uma das últimas nações a serem conquistadas, a última nação a ser conquistada foi o Egito. Houve uma resistência muito grande ali da Cleópatra, né? A gente vai ver isso mais pra frente. O meu intuito é a gente estudar esses períodos também, sabe? Eu acho interessante, né? E a Cleópatra, ela resistiu bastante, né? Até que não teve jeito, o Império Romano tomou o Egito também. Aí, 30 e poucos anos depois,
Jesus nasce. Então, nessa época, o Egito também era uma potência. Não tanto quanto a Síria, mas se alguém poderia lutar contra a Síria, seria o Egito. Nesse nível. E o que Oséias faz? Oséias fala, pô, eu não quero mais ser empregado da Síria. Não quero mais ser escravo da Síria. Não quero mais ficar pagando tributo para a Síria. Eu vou me unir ao Egito. Só que ninguém ajuda ninguém de graça, né? Nessa época, ninguém ajudava ninguém de graça, né? Ainda hoje é assim também, né? Algumas pessoas. Mas imagina, gente, o Egito não ia vir ajudar de graça o Reino Norte. Então ele ia deixar de ser servo da Síria para passar a ser servo do Egito. Era assim que funcionava nessa época. Né? Uma nação não ia ir lá gastar seus guerreiros, alguns morriam na batalha por nada. Ele ia conquistar aquela terra depois. Então, o Reino Norte quis arriscar. Para se livrar da Síria, ele decidiu chamar outra potência que podia também escravizar eles. Dava na mesma. Aliás, era uma que já havia escravizado antes, né? O povo de Israel. Então, eles decidiram chamar, a gente lembra. Oséias vai e se recusa a pagar o tributo da Síria, e enquanto isso, ele manda mensageiro lá para o Egito, tentando uma aliança com o Egito, para o Egito unir forças com o Reino Norte para lutar contra Salmanésia. E o Egito não responde. Provavelmente, porque assim, a gente vai ver que alguém dedurou Oséias. Porque chega em Salmanéser a informação de que o Reino Norte foi buscar ajuda no Egito. Ou seja, provavelmente o Egito traiu o Reino Norte. Provavelmente foi isso que aconteceu. Provavelmente Oséias foi lá pedir ajuda para So, o faraó do Egito, e So não respondeu a Oséias e mandou a carta de Oséias, né, o que Oséias falou, para Salmanéser, para dedurar Oséias. E foi isso que aconteceu. Salmanéser ficou sabendo que Oséias estava buscando ajuda do Egito para se libertar da Síria. Tá? Então a gente lembra disso. Então, quando Salmanéser soube disso, quando o rei da Assíria soube disso, Salmanéser, ele juntou todo o exército dele e foi lá-se embora para Samaria. Foi lá para tomar o Reino Norte. E dessa vez ia tomar, não ia ser de uma forma amigável, não, ia ser de uma forma brusca mesmo, por meio de tortura, para servir de exemplo, para nenhuma outra das nações subjugadas por ele fizesse também revolta. Se ele não desse o exemplo, todas as nações que são subjugadas a ele iam fazer a mesma coisa que o Reino Norte estava fazendo. Então o Reino Norte ia servir de exemplo. Então vocês já imaginam como Salmanéser ia chegar no lugar, né? Porque ele ia querer fazer o Reino Norte de exemplo para ninguém se rebelar contra ele. Então, quando Salmanéser chega no Reino Norte, lá em Samaria, o rei Oséias já estava preparado para essa chegada. Ele não foi pego de surpresa. Ele já estava preparado. Tanto que durou bastante tempo esse cerco, a gente vai ver. Vai durar 3 anos. 3 anos um cerco, é muito tempo. A gente lembra que nessa época, como que era a tática, geralmente, como era a tática aqui de invasão de uma nação. As nações tinham muralhas, né? Então eram muralhas e portões de ferro, gente. Não dava para você penetrar a cidade. Não tinha condições de como você vai entrar na cidade. Você vai tentar pular o muro, não dá. Então não tinha condições. O que eles faziam, já que não tinha condições deles entrarem numa cidade assim? Eles cercavam. Eles cercavam a cidade e o que acontecia? Essa cidade cercada não ia abrir os portões. Porque não pode abrir o portão. Se você abrir, os inimigos vão entrar. Então os portões permaneciam fechados. E essa cidade ficava limitada aos recursos que ela tem. Uma hora podia acabar ali a agricultura. Uma hora ia parar, não ia ter mais comida. A gente lembra que aconteceu isso quando a gente estudou ali o livro de Reis. Se eu não me engano, foi o primeiro livro de Reis. A gente lembra que aconteceu isso. E teve um momento ali na história que começaram a comer os filhos, né? A gente lembra que tinham 2 mães que brigaram, não lembro nem que rei que foi.
Mas a gente lembra que teve ali duas mães que falaram, hoje a gente come meu filho, amanhã a gente come o seu, né? E teve um caso que aconteceu isso, era tanto tempo o cerco que eles já não tinham mais comida. Comeram os animais, já não tinham mais animais para comer, começaram a comer gente. E era essa a intenção, eles faziam sempre isso, esse cerco, até que a pessoa abrisse os portões e se rendesse, tá? E é nesse momento da história que a gente tá. O Reino Norte está resistindo. Salmaneser fez o cerco ali, em torno ali do Reino Norte, querendo conquistar Samaria, querendo tomar o palácio, querendo tirar o rei do trono e virar rei. Tirou o rei do trono, ficou rei no lugar. E era isso que ele estava querendo, tá? Mas o Reino Norte resiste. Então o Reino Norte vai ficar ali fechado, os portões fechados ali dentro da muralha por 3 anos. Tá? Então agora a gente volta para esse momento da história e durante esses 3 anos desse cerco, quem prega é Oséias, do capítulo 10 até o final do livro de Oséias, tá bom? Então a gente vai para este momento da história. Enquanto isso, o que estava acontecendo lá no Reino Sul? Lembra que a Ezequias está lá no Reino Sul? Enquanto isso, gente, o povo lá continua obediente a Deus, tá bom? A gente vai ver isso. Enquanto isso, lá no Reino Sul, o povo ainda obedecia. O povo ainda estava no avivamento, tá? Mas como eu disse nas aulas anteriores, esse avivamento vai esfriar no Reino Sul. A gente vai ver no livro de Isaías, no livro de Miqueias também, que durante o reinado de Ezequias há um esfriamento e eles pecam. E eles pecam, eles voltam a errar ao ponto de Deus querer entregar eles, tá bom? Mas agora a gente voltou para este momento da história, onde tem o cerco lá no Reino Norte, o cerco lá em Samaria, e lá no Reino Sul tá tudo de boa, porque eles estão obedientes a Deus, tá? Então agora a gente vai para Oséias 10. Versículo 1 diz assim: Israel é uma vide inútil, que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. O que ele está falando assim? Aqui, né? Deus está falando por meio do profeta Oséias que o povo do Reino Norte é um povo que, quanto mais eles prosperam, mais frutos ruins eles dão. Quanto mais eles prosperam, mais eles pecam. Quanto mais lhe é dado, mais eles fracassam. É isso que está falando aqui. Vocês até produzem frutos. Vocês realmente, vocês têm gerado algo. Mas o que vocês têm gerado é inútil. Vocês não têm gerado nada de bom. Vocês têm gerado só coisa ruim. Tudo que vocês geram é para vocês mesmos. Vocês não são úteis a ninguém. Nem a mim. Nem a ninguém. Porque o que vocês geram é para vocês mesmos. Vocês geram frutos para si mesmos. Quanto mais vocês prosperam, vocês realmente geram frutos dessa prosperidade. Mas é fruto do seu próprio umbigo. Vocês não fazem nada pelo outro. Vocês não fazem nada para mim. Vocês só fazem para vocês. E aqui ele continua, né? Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Quanto mais vocês ganhavam, mais altares pagãos vocês construíam. Quanto mais eu prosperava vocês, mais altares para Baal vocês criavam. E aqui ele continua: conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. As terras de vocês produziam boas árvores pela bondade da terra. Não é porque eles são bons, mas é porque a terra é boa. Como a terra é boa onde vocês estão, elas produzem boas árvores. E vocês usavam as boas árvores que a terra produzia para fazer estátuas, para fazer postes da Será, da deusa Será. Era isso que vocês faziam. Então, no versículo 2, Deus continua: o seu coração é enganoso, por isso vocês são culpados. O coração de vocês é falso, o coração de vocês é traiçoeiro, o coração de vocês é mentiroso. Por isso que vocês são culpados diante de mim. Vocês não são inocentes diante de mim. Aqui Deus vai dizer por quê. Porque Deus vai falar: vocês
dizem que me amam, vocês clamam a mim, vocês dizem que me servem, vocês fizeram aliança comigo e têm consciência da aliança que fizeram comigo, mas o coração de vocês é falso. Vocês são um bando de falsos, porque vocês vão lá e gostam de servir a Aserá. Vocês vão lá e gostam de servir a Baal. Vocês são falsos, por isso que vocês são culpados. E é isso que ele diz aqui, né? O coração de vocês é enganoso, por isso que vocês são culpados. Deus vai destruir os altares de vocês. Deus vai destruir as estátuas que vocês criaram. Então, no versículo 3 diz: então vocês vão dizer assim: não temos rei, porque não tememos a Deus. Então, neste momento, vocês vão ver que vocês não vão ter mais rei. Eu vou deixar vocês sem rei. É isso que Deus está avisando, né? E realmente eles não vão ter mais rei. Oséias é o último rei. E é isso que o profeta Oséias está falando, né? Ele está falando, olha, vocês vão dizer que vocês não têm mais rei. Eu fui rei de vocês, vocês me rejeitaram. A gente lembra que na aula passada, Oséias falou isso, né? No capítulo 9. No capítulo 9, Oséias fala, o pecado de vocês começou em Gilgal. Quando vocês chamaram Samuel e pediram um rei no meu lugar. Ali começou o pecado de vocês. Eu era o rei de vocês. Vocês me tiraram do trono para colocar um homem. E agora Deus está dizendo isso. Agora não vai ter mais rei nenhum. Porque eu tirei. E vocês vão dizer isso. Nossa, agora a gente não tem mais rei. E a gente não tem mais rei porque a gente não temeu a Deus. Se a gente tivesse temido a Deus, a gente ia ter um rei. Agora a gente não tem mais rei nenhum. E então eu digo para vocês, o que é que um rei faria por vocês? Vocês mesmos vão chegar a essa conclusão. Ah, mas o que adiantaria também ter um rei? Porque o que é que um rei poderia fazer por nós? Nada. O rei não poderia fazer nada, se o rei deles é que levou eles a isso, né? Eles terem ouvido tantos reis deles, foi que fez com que eles fossem levados para a Síria, né? Por enquanto estão no cerco ainda, né? No versículo 4, então, diz: falaram palavras vãs, jurando falsamente, fazendo uma aliança. Então aqui, ó, você vê que Deus fala, todas as palavras que vocês disseram são inúteis. Vocês juraram falsamente, porque vocês não cumpriram o que vocês juraram. Vocês fizeram uma aliança e não cumpriram com a aliança que fizeram. Por isso, por causa disso, florescerá o juízo como erva venenosa nos sucos dos campos, né? Por causa disso, o meu juízo, porque vocês não cumpriram a aliança que vocês fizeram, porque vocês juraram falsamente, falando que vocês iam fazer uma coisa e fizeram outra, porque vocês falaram palavras vãs, falaram só por falar, sem cumprir, né? É aquela coisa, né? Antigamente, hoje em dia você vê que tudo é assinado, né? Você vai fazer um contrato hoje, as partes assinam, vai lá reconhecer firma no cartório, né? Para ter validade, tem que ser assim. Tem que reconhecer no cartório, tem que as duas pessoas assinar, testemunha assinar, né? Para ter validade é isso. Antigamente, não. Lembra que o povo até fala assim, assinado no bigode, né? Era um termo, né, que eles usavam para dizer, minha palavra basta. Eu tô dizendo que eu vou fazer. Né? Então confia na minha palavra. O que eu digo, eu faço, né? E é isso que Deus está falando. As palavras de vocês foram vãs, foram inúteis. Vocês não fizeram o que prometeram fazer. E a gente lembra que a aliança é essa questão. Que eles prometem fazer algumas coisas e eles prometem não fazer algumas coisas. E é isso que Deus está dizendo. As palavras de vocês foram vãs, foram inúteis. Vocês juraram falsamente, né? Vocês juraram e não cumpriram o juramento de vocês. Vocês fizeram uma aliança e não cumpriram com essa aliança. Por isso, o meu juízo vai vir sobre vocês como uma erva venenosa. E ela vai afetar até mesmo a terra. Eu vou vir com raiva sobre vocês. Versículo 5. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven.
A gente lembra que quando Jeroboão I, né, que foi o primeiro rei da divisão, né, no Reino Norte, quando tinha ali o filho de Salomão, Roboão, no Reino Sul, e a casa se dividiu por causa do pecado de Salomão. A casa, o reino se dividiu em dois reinos, né, Reino Sul e Reino Norte. A gente lembra que o primeiro rei do Reino Norte da divisão foi Jeroboão I, um empregado de Salomão, né? Que era até uma profecia de Deus já isso. E foi um empregado de Salomão que foi rei ali do Reino Norte, que era da tribo de Efraim. E foi Deus que escolheu ele para ser rei, Jeroboão. Primeiro, a gente já estudou isso. A gente lembra que quando ele virou rei, ele falou assim, pô, eu tenho 10 tribos comigo. A casa de Davi só tem 2 tribos com eles. Né? A casa de Davi só tem Judá e Benjamim. E eu tenho 10 tribos comigo. Mas o templo de Deus está nas terras da casa de Davi. O templo de Deus ficou em Jerusalém, no Reino Sul. E eu sou do Reino Norte. Vai acontecer que o pessoal que eu julgo, né, o pessoal que me serve, né, os meus súditos, né, vai acontecer que os meus súditos vão descer lá para Jerusalém para adorar a Deus no templo erguido por Salomão, e eles vão querer a casa de Davi de novo como rei e vão me matar. E Jeroboão I, quem foi que colocou ele como rei foi Deus. Mas ele teve esse pensamento, lembra? Aí quando ele teve esse pensamento, o que foi que Jeroboão pensou como solução? Jeroboão foi e falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para o povo o que o povo quer. Eles querem um lugar para adorar? Eu vou dar um lugar para adorar. Eles querem um Deus para adorar, uma imagem? Eu vou dar uma imagem para eles adorarem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou instituir agora Betel como lugar de adoração e Dan. Aí a gente lembra que ele instituiu Betel para adoração e Dan, e ele fez o quê? Ele criou 2 bezerros de ouro. Ele criou um bezerro de ouro e colocou em Betel, e um bezerro de ouro e colocou lá em Dan, a gente lembra. E ele reuniu todo o povo do Reino Norte e falou, gente, é o seguinte, vocês lembram que Deus tirou vocês do Egito? Aí o povo, sim, lembro. Ele, então, o Deus que tirou vocês do Egito não está mais lá em Jerusalém. Não, o Deus que tirou vocês do Egito agora está aqui em Betel, o bezerro de ouro, e lá em Dan, o bezerro de ouro. Esse é o Deus de vocês, adorem a ele. E a gente lembra que o povo começou a adorar esse bezerro, tá? E isso, gente, foi indo por séculos e séculos e séculos e séculos. Que agora a gente já está perto da tomada da Síria. Então foram séculos aqui. E agora Deus está dizendo isso. Vocês, moradores de Samaria, vocês serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven. Deus está falando aqui, um terror vai vir sobre vocês, moradores de Samaria. E esse terror está vindo por causa do bezerro de ouro. É isso que Deus está falando, de Bet-Aven. E a gente já falou sobre isso, Bet, né? O que é Bet? Bet significa casa. El é Deus. Então, Betel significa casa de Deus, que foi lá onde Jacó dormiu e teve o sonho. Lembra que ele pôs a pedra, né? Ali é Betel, casa de Deus. E aqui Deus está falando, Bet-Aven. A gente já falou isso em alguns capítulos anteriores de Oséias, né? É um trocadilho que o profeta usa, porque ali não é mais a casa de Deus. Aven significa pecado. Então ali se tornou a casa do pecado. Não é mais casa de Deus, por causa daquele bezerro que está ali. E é isso que ele está falando aqui. Vocês, moradores de Samaria, vocês vão ser aterrorizados pelo bezerro da casa do pecado. O próprio bezerro da casa do pecado é que vai aterrorizar vocês. E aqui ele diz, porque o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras, que nele se regozijavam por causa da sua glória, que se apartou dela. Então, vocês vão ficar angustiados, com medo, temendo, porque o bezerro de ouro que vocês tanto amam, o bezerro de ouro que vocês tanto idolatram, vai ser levado.
vai ser levado e vocês vão lamentar porque ele vai ser levado. E ele vai ser levado, os seus sacerdotes vão lamentar, né? E os sacerdotes se regozijavam tanto nesse bezerro, né? Ele era a glória de vocês e vocês vão lamentar muito por isso. E aqui no versículo 6, ele diz por quem que vai ser levado esse bezerro. No versículo 6 ele diz: esse bezerro ele vai ser levado pela Assíria como um presente ao rei Jareb. A gente falou sobre isso, né? No Oséias, capítulo 5. Lá também há esse termo, rei Jareb. Ah, esqueci de iniciar o Instagram, agora que eu tô vendo. Vai ter que começar o Instagram pela metade. Pensei que tinha iniciado. Deixa eu só falar, gente. O pessoal do Instagram, gente, houve um erro aqui, eu não liguei a câmera, viu? Vai começar para vocês a partir do versículo 5. Mas do início da aula até agora tem no Facebook e no Instagram, tá bom? Mas eu vou continuar agora do versículo 5. Então agora, né, no versículo 5, Deus diz isso. Deus diz que esse bezerro de ouro, que tanto é causa de orgulho para eles, que eles acham que é Deus, que eles ficam ali idolatrando esse bezerro de ouro que Jeroboão primeiro criou, vai ser motivo de lamentação. Eles vão lamentar muito, porque no versículo 6 diz que o bezerro deles vai ser levado pela Assíria como um presente ao rei Jareb. Ela vai ser levada para a Assíria como um presente, aquele ouro todo, como um presente para ele. E eles vão lamentar muito, como que o Deus deles foi levado como um presente para o rei. E vocês vão ver que ele não vai ter utilidade nenhuma. É engraçado, porque a gente faz uma comparação aqui. Houve um momento na história que a Arca da Aliança foi levada. Lembra? Ela foi levada pelos filisteus. Quando houve a morte ali de Eli e dos filhos de Eli, né? Por causa do pecado dos filhos de Eli. A gente lembra que a Arca da Aliança foi levada. Deus até permitiu que a Arca da Aliança fosse levada. Deus estava tão irado com o povo, né? E foi quando Samuel, né, começa então a crescer ali como profeta. E a gente lembra que os filisteus levaram a Arca da Aliança. Mas quando eles levaram a Arca da Aliança, Deus lançou sobre eles uma doença. Eles começaram a ficar ruins, e eles começaram a perceber que era a arca, que não era para eles ficarem com a arca. Então eles colocaram a arca numa carroça, né? E então eles colocaram bois, vacas na frente, né, para guiar e levar para onde os bois e as vacas fossem levar a arca, era para ser levada. E eles levaram para Israel. Levaram, ainda era um reino só, a gente lembra, né? Levaram ali para o reino de Israel. Só que isso não vai acontecer com o bezerro de ouro, porque o bezerro de ouro não é um Deus. E é isso que Deus está dizendo. Vocês vão lamentar. E o bezerro de vocês acham que é um Deus, vai ser levado para a Síria como um presente para o rei. Aqui diz o rei Jareb. A gente já tinha usado esse termo no livro de Oséias, no capítulo 5. No livro de Oséias, capítulo 5, também fala do rei com esse nome Jareb, né? O que é isso? Na época eu até expliquei. Esse termo Jareb é um termo usado como um opositor, tá? É rei opositor. É um rei, está sendo levado para um rei que não é amigo de vocês. É um opositor de vocês. Lembra que no capítulo 5 Deus até fala isso. Vocês, em vez de vocês buscarem a mim, vocês ficam buscando os inimigos de vocês. Para vocês ficarem fazendo aliança com os inimigos de vocês, que depois vão pegar vocês pelas costas. Eles vão, de maneira traiçoeira, enganar vocês. Vão trair vocês. E é isso que Deus está falando aqui. Então, para o rei opositor, não era para vocês nunca terem buscado esse rei, nunca terem se submetido a esse rei. Para esse rei vai ser dado esse bezerro, que vocês idolatram tanto e amam tanto. E aqui então no versículo 6 continua: Efraim vai ficar confuso. A gente lembra que o reino norte não é só Efraim, o reino norte são 10 tribos, né? Algumas a gente lembra que já foram levadas, a gente lembra que a Galileia ali inteira ali, né, já foi tomada, Naftali, né? A gente lembra que a parte ali do norte ali já foi levada, né? Então, aqui no versículo 6 fala como Efraim. Eu já expliquei isso. Várias vezes durante a Bíblia a gente vai ver que o reino norte é chamado de Efraim, tá? Porque era a maior tribo do reino norte, assim como Judá era a maior tribo do reino sul, Efraim é a maior tribo do reino norte. Assim como Judá
o trono era sempre de Judá no Reino Sul, e por isso leva o nome de Reino de Judá, porque é só Judá que reina. Benjamim não vai reinar, é só Judá que reina. Então o reino é de Judá. Então o Reino Sul também é chamado de Reino de Efraim, porque a maior parte dos reis que passaram ali, que ficaram no trono, são de Efraim. Então, chamado também de reino de Efraim. Mas está falando sobre todas as tribos, tá? Então, está falando que o reino norte inteiro vai ficar confuso. Então, eles vão ficar confusos. Eu falo, pô, peraí, como assim? É nosso Deus, o bezerro de ouro é nosso Deus, e ele está sendo levado como presente para o rei que está vindo pegar a gente e ele não vai fazer nada, como fez lá na época dos filisteus, não vai lançar nenhuma praga, nada, e vocês vão ficar confusos, porque nada vai acontecer. Então continua, e Israel então sentirá vergonha. Então eles vão perceber, então eles vão cair em si, eles vão falar, poxa, isso não era Deus não, porque não fez nada. Quando levaram a Arca da Aliança, Deus mandou praga. Se isso fosse o nosso Deus, esse bezerro de ouro, ele ia fazer alguma coisa. Que Deus é esse que não se defende, né? Lembra agora um pouquinho de Gideão, né? Gideão, quando destrói ali os altares pagãos, ali destrói os ídolos, né? E depois o povo quer matar Gideão e o pai de Gideão fala, peraí, isso que ele destruiu não é o Deus de vocês? E o pessoal fala, então se ele é Deus, deixa que ele se defenda, né? Se ele não se defende, ele não é Deus. Então se ele é Deus, ele se defenda. E lembra bastante isso, né? E aqui é isso que vai acontecer. Eles vão perceber que era só uma estátua de ouro, não era um Deus. E então eles vão sentir vergonha. Por causa do seu próprio conselho. Eles vão sentir vergonha por causa do que eles mesmos decidiram, por causa dos conselhos deles mesmos. Ao invés de ouvir os conselhos dos profetas, ao invés de seguirem, né, o que os profetas diziam, eles decidiram seguir o que eles mesmos queriam. E eles vão se envergonhar por isso. Aí no versículo 7 continua e diz assim: o rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. A gente lembra que aqui está numa situação de cerco. E quem é o rei de Samaria? Oséias. Aqui Deus está falando, não confiem no rei de vocês. É claro que Oséias devia estar falando, não se preocupem, gente, vai dar tudo certo. Ninguém vai tomar nossas terras. A Síria não vai invadir. Deus é com a gente. Ele devia estar falando esse tipo de coisa. E Deus então fala por meio do profeta Oséias, não fiquem confiando no que o rei de vocês diz. Porque ele vai ser como uma espuma na água. Ele vai embora rapidinho. Ele daqui a pouco vai ser levado, né? É engraçado, eu lendo esse versículo, eu lembrei, tem um vídeo que eu assisti, que é um bichinho, eu não lembro qual é o nome desse bicho, é um animal, eu não lembro o nome desse animal. Mas o animal tá todo alegre comendo, ele tava comendo algodão. Ele todo alegre comendo algodão e tinha um rio aqui, e o algodão cai no rio. Quando o algodão cai no rio, ele vai assim, aí depois some no rio, o algodão desaparece, né? Se dissolve, desaparece ali no rio. Ele fica todo triste, né? E aqui é nesse sentido, não fica confiando no rei de vocês, não. Porque ele vai desaparecer como uma espuma desaparece na água, muito rápido. Muito rápido. Ele vai embora muito rápido, não fica achando que ele vai resolver alguma coisa, não. Talvez aqui já fosse até o final do cerco, né? Para Deus estar falando desse jeito. A gente vai ver mais pra frente que Deus até fala: o rei de vocês vai embora tão cedo quanto o anoitecer para o dia surgir. Vai rápido. Assim vai acontecer com ele. E então eu acho que ele estava até já na metade do cerco para o final, pelo jeito, né? No versículo 8, então, continua. E os altos de Aven, lembra o que é Aven? Pecado, né? Bet-Aven, casa do pecado. E os altos de Aven, e os altos lá da casa do pecado, lá do pecado, né? Agora Deus nem fala mais casa, né? Já tá irritado. E os altos lá do pecado, lá de vocês, os altos de lá, os altares onde vocês sacrificavam para os bezerros de ouro, que é o pecado de Israel, vão ser destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobre-nos, e aos outeiros, cai sobre nós. A gente vai ver que mais para frente vai se cumprir realmente essa profecia. A gente já até tinha falado sobre isso, né? Vai ter um descendente de Davi, tá bem perto. Vai ter um descendente de Davi chamado Josias. E há uma profecia sobre ele, de que ele
irá lá em Samaria e destruirá esse altar do bezerro de ouro, esse altar onde os sacerdotes falsos sacrificavam, crianças eram sacrificadas ali tudo. Esse rei sacrificará os adoradores. Esse rei jogará dentro desse altar os adoradores, né? E a gente vai ver isso, realmente vai surgir essa pessoa, Josias, o descendente de Davi, né? Então, no versículo 8 tá dizendo assim, que os altares vão ser destruídos, né? Os altares que hoje eles ficam lá sacrificando para esse bezerro, que não é Deus, na verdade um altar de pecado, vai ser destruído esse altar. E aqui diz que esse altar vai desejar, né? Esse altar vai dizer, me cobre, né? Outeiro, cai sobre mim, né? O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, sabe quando uma pessoa é torturada, quando uma pessoa ela é perturbada ao ponto dela desejar a morte? É nesse sentido que está falando aqui. Está falando que Deus vai vir com um julgamento tão forte que ele vai desejar a morte. É nesse sentido, tá? Então, lembrando assim, indo um pouquinho mais para frente, né? Lembrando que Jesus diz que a Bíblia inteira fala sobre ele, né? Que as escrituras inteiras falam acerca dele, isso aponta ali para o lago de fogo de enxofre, né? E a Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz que durante o período de tribulação também, né? Os que não são salvos, né? Serão atormentados e eles desejarão a morte e não poderão morrer. A pessoa vai querer se matar e não vai poder se matar, não consegue se matar, não vai morrer. A pessoa quer se matar e não pode, né? E é a mesma coisa lá no lago de fogo de enxofre. Tem uma cena na Bíblia que Jesus fala sobre o inferno, né? A maior parte das coisas que você vai ver sobre o inferno, a maior não, todas as vezes você vê alguém falando sobre o inferno, né? Foi Jesus falando, né? Jesus fala muito sobre o inferno. E tem um momento ali que fala bastante pra gente sobre como é lá, né? Como vai ser lá, né? Esse lugar. Tem um momento que diz que a pessoa que tá nesse lugar, no lago de fogo de enxofre, né? Deseja que passe um pouco de água, umedeça sua boca com a água. Ele deseja só isso, né? E é tão triste quando a gente imagina, né? Tem uma tia minha que ela teve internada, ela teve um câncer e ela estava num estágio já ali bem crítico e ela não podia beber água. E ela falava, ai, só molha aqui minha boca. Ela sentia sede e não podia. Aí a gente ia e só molhava assim a boca dela, porque ela não podia beber água. E ela desejava que fosse molhada a boca assim. Ela falava, molha um pouquinho só a minha boca. Aí molhava assim. Agora imagina, a pessoa vai desejar isso e nem isso vai ter. Nem isso vai ter lá. Nem isso. Nem molhar a boca. Não, não vai ter nada, né? E é isso que está dizendo aqui. Nesse dia, esses altares pagãos, nesse dia, essas coisas ruins, esses inimigos, né, vão desejar a morte, mas não vão tê-la. Mas a morte não vai vir. Versículo 9. Desde os dias de Gibeá, vocês pecaram, ó Israel. A gente falou na aula de Oséias 9. O que é isso aqui, Gibeá, que ele está falando, né? Esse Gibeá, esse pecado de Gibeá que ele está falando, é aquele momento no livro de Juízes em que a tribo de Benjamim quase é extinta. Lembra? Quase não tem mais tribo de Benjamim. Por quê? Porque um levita passa pela tribo de Benjamim, por essa Gibeá, né? Passa por Gibeá, e ele passa lá por Gibeá com a sua concubina, lembra? E o povo de Gibeá queria estuprar o levita. O povo de Gibeá queria estuprar o levita. Aí nisso, o homem, o dono da casa, que dentro estava o levita, joga a concubina dele para fora. Mas o povo queria estuprar o levita, né? E a mulher também errado, né? Mas porque lembra muito Sodoma, né? A gente lembra que Sodoma aconteceu isso. E Deus fala aqui, vocês pecaram desde o dia de Gibeá, que é esse dia que eles fizeram isso. A gente lembra que essa concubina, ela morreu de estupro, sendo estuprada, ela morreu.
porque os homens vieram, né? Vários homens. E ela morreu assim. A gente lembra disso. E essa tribo quase foi extinta, quase sumiu essa tribo, lembra? Criou uma grande guerra dentro de Israel, né? Porque o levita, ele pegou a concubina dele, cortou em pedaços, mandou um pedaço dela para cada tribo de Israel e falou: olha, fizeram isso, isso e isso, e agora, o que a gente faz? Então todas as tribos se reuniram para lutar contra Benjamim. E Benjamim quase foi extinguida. Quase não teve mais tribo de Benjamim. Quase. Quase não havia mais tribo de Benjamim nenhuma, né? E é isso que está dizendo aqui. Vocês pecaram, ó Israel, desde os dias de Gibeá vocês estão pecando. E ali vocês permaneceram. Ou seja, vocês permaneceram naquele nível. Naquele pecado ali, naquele nível daquele pecado, vocês permaneceram. Ali vocês permaneceram naquele nível. Vocês não estão menos hoje do que eram naquela época. É triste ouvir isso, né? A gente lembra que Isaías também já chega dando esse tapa, esse chute no peito lá do povo de Judá, né? De a paz, Ramon. Amém. Deus te abençoe. Amém. E a gente lembra que Isaías já começa o livro dele já dando esse chute no peito ali de Judá, do reino de Judá, né? Falando isso, vocês não são diferentes de Samaria. Samaria não, vocês não são diferentes de Sodoma. Ah, será que eu falei Samaria? Acho que eu falei Samaria, né? Vocês não são diferentes de Sodoma. Vocês são iguais a Sodoma e Gomorra. São diferentes, não. E é isso que Deus está falando aqui. Deus está falando, olha, desde os dias lá de Gibeá, daquele pecado lá de Gibeá, vocês vêm pecando contra mim. E vocês pararam lá. Ou seja, vocês estão no mesmo nível. O pecado de vocês é nível Sodoma. O pecado de vocês está sério. Então aqui diz, a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os alcançará? Por acaso vocês acham que a guerra não vai alcançar vocês? A guerra alcançou o povo de Gibeá que pecou. Eles quase foram extintos. Ah, Silvana está perguntando onde fala sobre Gibeá. É no livro de Juízes, Silvana. É no momento, eu não vou lembrar agora de cabeça o capítulo, mas se você for pesquisar, procura lá, no momento em que é sobre o levita e a concubina. No livro de Juízes é o levita e a concubina. Ela tinha traído o levita e foi embora para a casa do pai dela. Se eu não me engano, a concubina era de Judá. Aí ela foi embora para a casa do pai dela, traiu, ele resolveu perdoar ela. Ele foi lá na casa do pai dela buscar ela. Aí voltando para a terra dele, o levita, ele para na tribo de Benjamim, na terra de Gibeá. E lá é que acontece esse absurdo. É no livro de Juízes. Eu não lembro o capítulo. Eu acho que é um dos finais capítulos ali. Mas é no livro de Juízes, tá? Que acontece. Então aqui diz, né, no versículo 9, Deus vai falar, por acaso vocês acham que a guerra não vai encontrar vocês? Assim como encontrou o povo de Gibeá, vai encontrar vocês também. Vocês também vão ter que pagar. Imagina, Silvana, vocês vão ter que pagar também. Aí no versículo 10, então diz, eu os castigarei na medida do meu desejo. Eu vou castigar vocês segundo o que eu quero. Eu vou castigar, essa é a questão, né? Deus vai castigar segundo o desejo dele. E Deus é justo. Então, se Deus é justo, o que é que esse povo merece? É essa a questão, né? Eu até falei isso uma vez. Quando a gente para pensar na justiça de Deus, isso é aterrorizante. Porque se Deus é justo e eu não sou, o que é que eu mereço receber, né? Aqui, ó, eu achei, Silvana. É Juízes 19 e 20, tá? É Juízes 19, 20 e 21. Aí fala sobre essa história que aconteceu. E essa é a questão, né? Se Deus é justo e eu sou injusta, se Deus é santo e eu não sou, eu sou impura, eu sou imunda, né? Eu sou. É fogo. E é isso que Deus está falando. Eu vou castigar vocês na medida do meu desejo. Não é na medida do pecado de vocês. É na medida do meu desejo. E olha o quanto Deus está irado. Isso é muito perigoso, né? Porque Deus está mostrando que está muito irado. Então imagina o nível do desejo dele, né? E congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os atar pelas suas muitas transgressões. E as nações, todos os povos vão ficar contra vocês, quando eu vier castigar vocês por causa dos muitos pecados de vocês.
Versículo 11. Porque Efraim é como uma bezerra domada, não gosta de trilhar. E eu poupava a formosura do seu pescoço, mas farei cavalgar Efraim. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Aqui ele está dizendo porque Efraim é como uma bezerra domada, que gosta de trilhar. É como um animal que você doma, né, para te obedecer. É como um animal que você cria para ser doméstico, como um animal que você cria para te obedecer, para ser obediente, mas ele não quer ser obediente. Ele quer trilhar a vida dele, ele quer trilhar o destino dele, sabe? É como aquele animal rebelde, é isso que ele está dizendo. E eu poupava a formosura do teu pescoço. Eu poupava colocar um jugo sobre você. Eu poupava, porque teu pescoço era muito belo para mim. Mas a verdade é que eu queria te domar, você não queria ser domado. Mas agora eu não vou poupar mais o seu pescoço. E eu vou colocar um jugo sobre ele. E você vai ser cavalgada agora. Antes você era uma bezerra que não era cavalgada. Você era aquelas bezerra mimada. É isso que Deus está dizendo, né? Eu criei você para ser aquela bezerra mimada, que ninguém ia montar em cima. Você ia ser bem mimadinha, mas você não queria isso. Eu te criei para você me obedecer, ficar ali onde eu mandasse, seguir meus caminhos. Você não quis. Você queria trilhar seu próprio caminho. Então agora você não vai ser mais domada. Você vai ser cavalgada. Eu vou colocar um jugo sobre o seu pescoço. Que antes eu tinha tanta dó pela formosura, agora vai ter um jugo no seu pescoço e você vai ser cavalgada. Isso está falando sobre a Síria. Deus está dizendo que eles eram livres, mas eles tinham que obedecer. Não era totalmente livre, né? Quando a gente para pensar, é engraçado, né? Quando a gente para pensar em ser cristão, a gente pensa, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Não, você não é totalmente livre. Gente, isso é em qualquer termo. Por exemplo, aqui, nesse país de hoje, nesse mundo de hoje que a gente vive, todo mundo fala tanto, né? Eu sou livre, ninguém manda em mim. Não, você não é livre. Você não é livre para sair pelada correndo na rua, você é presa. Você não é livre. A gente hoje, diante da lei que nós vivemos, nós não somos totalmente livres. Porque há que ter um limite. Porque se for deixar todo mundo livre a seu bem querer, vai virar uma zona. E é essa questão, a gente ainda não tem discernimento para ser totalmente livre. Porque a gente não atingiu a evolução completa ainda. A gente ainda está sendo santificado. A gente ainda está sendo transformado. A gente não atingiu a plenitude. A gente não está no nível de Cristo. A gente não tá. A gente quer ficar, a gente vai tentando. E é por isso que a gente não pode ser totalmente liberto. Porque senão cada um vai fazer o que quer e lascou, estamos perdidos. Então, quando a gente pensa na liberdade que Deus nos dá, é uma liberdade limitada, não é uma liberdade, né? A gente falou isso em umas aulas passadas aí, né? Onde a gente estudou, acho que foi... não, foi no livro de Reis, Crônicas, não lembro. Que a gente estudou um momento na história que Deus fala, eu vou deixar vocês serem levados como escravos, para vocês reconhecerem que a minha servidão é mais leve do que a servidão dos homens. Mas vocês preferiram a servidão dos homens à minha. Então há uma servidão. A gente não é totalmente livre em Deus. A gente tem que servir. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não sou totalmente livre. Há uma servidão, né? Mas a servidão dele é leve. E é isso que Deus diz aqui. Eu tentei domar vocês, Efraim. Eu tentei domar vocês ao ponto de, com carinho, não deixar ninguém montar em vocês. Vocês iam ser uma bezerra mimada, que ninguém montava. Mas vocês queriam trilhar seus próprios caminhos. Vocês não me obedeciam. E eu, por dó, eu não quis deixar que ninguém laçasse vocês pelo pescoço, porque eu achava o pescoço de vocês tão belo. Mas eu cansei. Por causa dos pecados de vocês, eu cansei. E agora eu vou permitir que alguém laceie o pescoço de vocês e cavalgue sobre vocês, que é a Síria. Então agora Deus vai permitir que a Síria domine eles. Melhor era o domínio de Deus.
A servidão de Deus era leve. A servidão da Assíria não é leve. E é isso que está acontecendo aqui. Mas aqui ele fala sobre Judá. Mas Judá lavrará. Jacó lhe desfará os torrões. Mas Judá lavrará. Ou seja, Judá continuará trabalhando. Judá vai continuar lá na terra dela. Judá eu não vou mexer não. Judá está me obedecendo. Lembra que está o rei Ezequias lá, com a reforma religiosa dele? Ainda existe o avivamento ali? Então, é isso que Deus está dizendo aqui. Mas Judá vai ficar lá quieta. Judá vai lavrar, vai continuar lavrando. Jacó lhe desfará os torrões, né? Jacó vai acabar com esses torrões, né? Vai separar o joio do trigo. Vai separar, eu vou separar ainda o joio ali do trigo. Versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar a Deus, até que venha e chova a justiça dele sobre vocês. Aqui ele está dizendo, se vocês querem colher coisas boas, plantem coisas boas. Vocês queriam colher justiça? Então plantem justiça. Se estão achando ruim a colheita de vocês, então que tivessem plantado diferente. É isso que o profeta está dizendo. Vocês não querem sofrer? Então plantem uma outra semente. A semente que vocês têm plantado, é isso que vocês vão colher. É sofrimento. Se vocês querem, né, que tudo dê certo, plantem justiça. Plantem para vocês injustiça. Plantem para vocês o que é certo. Façam o que é correto. E então vocês vão colher segundo a misericórdia de Deus. Se vocês plantarem o que é certo. Preparem o campo da lavoura. Não é só você chegar e jogar a semente. Prepare. Lavrai o campo da lavoura. Preparem o campo antes de lançar a semente. Porque, na verdade, hoje é o tempo de buscar a Deus, até que Ele venha. E quando Ele vier, vai chover justiça sobre vocês, se vocês plantarem justiça. É isso que o profeta está dizendo. Que lindo! Aqui o que o profeta está falando é, ainda há tempo, Reino Norte. Gente, caramba, eu creio, sabe? Havia ali um cerco, né? A Síria estava para entrar e tomar o Reino Norte, mas o profeta está dizendo, ainda há tempo. Se convertam, obedeçam, se voltem a Deus verdadeiramente. Ainda há tempo de vocês escolherem justiça. Uau, ainda dava tempo. Deus está dizendo isso, ainda há tempo, se voltem a mim, mas ninguém vai se voltar. Aí no versículo 13, então, Deus diz, mas vocês lavraram a impiedade. E por isso, vocês estão colhendo a iniquidade. E vocês estão comendo hoje o fruto da própria mentira de vocês. Porque vocês preferiram confiar no caminho de vocês. Vocês preferiram confiar nos conselhos de vocês. Vocês preferiram confiar nas riquezas de vocês. A confiar em mim e nos meus profetas. É isso que Deus está dizendo. Versículo 14. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Aqui ele está dizendo, né? Portanto, porque vocês plantaram maldade, vocês vão colher maldade. E é por causa disso que um grande tumulto vai vir sobre vocês. E hoje, as fortalezas que vocês se gloriam tanto, as muralhas, as riquezas que vocês se enchem tanto para falar, vão ser destruídas. Assim como Salmã. Quem que é Salmã? É Salmanéser, tá, gente? Ézer provavelmente é alguma parte de um título da Assíria. Porque a gente vai ver que todos os reis da Assíria têm Ézer, né? Tiglat-Pileser, Salmanéser
né? A gente vai ver mais pra frente aí outros Ézer aí, tem um monte de Ézer aí que aparece, tá? Então deve ser algum título ali, né? Alguma parte assim importante para nome do título, alguma coisa assim. Então é Salmão, quem é Salmão? É Salmaneser, é o diminutivo de Salmaneser, é o mesmo rei, tá? Então tá falando assim, gente, imagina o terror desse povo. Eles estão sendo cercados por quem? Por Salmaneser. E Deus está falando, assim como Salmaneser fez com tal cidade, ele vai fazer com vocês. E a gente não sabe o que foi feito nessa cidade, porque historicamente a Bíblia não conta. Mas deve ter sido algo que foi muito conhecido, foi muito falado, foi espalhado para vários lugares. Porque você vê que ele fala no sentido do povo temer. Lembra que eu havia falado no início da aula de hoje? A Síria, eles tinham o costume de usar exemplos. Então, uma nação resistente, eles iam fazer atrocidades, torturas infaláveis, assim, para que os outros temessem que isso acontecesse com eles, né? É esse nível. Então, é o que deve ter acontecido nesse lugar. Esse lugar provavelmente, né, deve ter sofrido uma tortura muito grande ao ponto de todo mundo falar desse lugar. É um lugar que foi falado, saiu boato nos lugares falando sobre esse lugar. E era isso que a Síria queria, realmente. Esse era o intuito da Síria com os revoltosos, contra os rebeldes, contra aqueles que não queriam se entregar para eles. Era essa a intenção, né, de criar esse murmurinho aí, de que todo mundo ficasse falando quem a Síria é. Ó, não pode resistir à Síria, senão a Síria faz isso com você, né? É nesse sentido, tá? Então a gente não sabe o que aconteceu com essa Beth Arbel. Na verdade, nem se sabe direito onde fica essa Beth Arbel, tá bom? Algumas pessoas dizem que é ali na Galileia, mas a gente não sabe. É verdade que a Bíblia não diz, tá bom? Não tem como saber. Mas o fato é esse, a questão é essa. A mensagem tá deixando muito clara que é uma cidade que Salmaneser invadiu, é uma cidade que a Assíria invadiu e ela fez atrocidades nessa cidade. E é isso que Deus está falando. Eles não pouparam, não tiveram nem dó das mulheres grávidas. Eles não estavam nem aí. E é isso que eles estão falando. Eles não vão ter dó de vocês também, não. E é isso que vai acontecer com vocês. Então, no versículo 15, para finalizar a aula de hoje, né? Diz assim: assim fará Betel com vocês. Por causa da sua grande malícia. Como a alva passa, assim o rei de Israel será totalmente destruído. Aqui, Deus está deixando muito claro: olha, quem está fazendo isso com vocês são vocês mesmos. Vocês que buscaram esse final. Betel é que está proporcionando isso a vocês. Aquela casa do pecado. Onde vocês dizem que é casa de Deus. Onde vocês vão lá adorar aquele bezerro de ouro. Foi isso que levou vocês até onde vocês estão. Foi esse pecado que trouxe vocês até aqui. E é isso que vai acontecer com vocês. É isso que Deus está falando, né? E assim como a alva passa rápido, assim o rei de Israel também vai ser totalmente destruído. Assim, Oséias também vai passar rápido. Não acreditem nele, não. Eu imagino que Oséias ficava falando, gente, tá tudo certo, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada, não. A Síria não vai pegar a gente, não. Deus vai livrar a gente. E o profeta Oséias tá ali no meio do povo falando, não. Deus não tá falando isso, não. Esse rei aí, ó, já era também, viu? Não fiquem confiando nele, não, que logo o fim dele tá aí. Ele vai embora logo. E o bezerro de ouro que vocês estão aí orando, pedindo para salvar vocês, vai ser levado também lá pra Síria, viu? Vocês têm que se voltar para Deus, né? Então imagina, né? O cerco ali em volta de Israel e Oséias pregando isso. E o povo lá dentro de Betel adorando o bezerro. O povo lá, porque imagina nesse cerco o povo deve ter praticado, né? Muita coisa, assim, muito serviço religioso. Então imagina, eles devem ter ido lá para os altares pagãos, eles devem ter ido lá para o bezerro de ouro, devem ter ido para tudo quanto é lugar, menos para Deus. Então eles devem ter ficado assim. E Oséias pregando, gente, vocês têm que se voltar, é para Deus. Gente, vocês têm que falar com Deus. Vocês estão assim por causa disso, porque vocês ficam buscando o bezerro de ouro, por isso que está assim. A gente está na situação que está por causa disso. É esse pecado de vocês que tá levando a isso, né? E é nesse sentido que Oséias vem falando
nesse período final de cerco, tá bom? Então, amém, gente, que Deus nos abençoe e nos guarde, amém. Amanhã a gente vai falar sobre Oséias 11, tá bom? Então, amém. Hoje foi meio demorada, né? 1h30, mas amém, glória a Deus. Gente, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã com a graça de Deus, amém. Vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, deixa eu só desconectar o Facebook e o Instagram.